Nesse vídeo aqui, eu tenho uma ótima e uma péssima notícia para vocês, tá? Fala, torcida Tricolor, seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal. Dia agitado hoje no Tricolor, né? Vamos dar uma atualizada aí sobre as notícias do Tricolor hoje. Transferência do Lescano pro Olímpia, foi por empréstimo até o fim do ano, 2026, né? Podendo voltar depois do Fluminense. Tomara que tenha sucesso lá no clube e volte bem no futuro pro Fluminense. Lesões aí do Bernal, né? Lesão do Lúcio Acosta. Vamos atualizar vocês aí sobre tudo que aconteceu e tudo que saiu aí pra gente, beleza? Seguir a gente vai ver um vídeo aí do canal Sentimento Tricolor, que aproveitar e deixar os créditos aí do canal, que trouxe um vídeo atualizando tudo aí sobre a notícia do Lúcio Acosta e do Facundo Bernal, beleza? Vamos dar uma olhadinha aí e depois a gente volta pra fazer um comentário. Trazendo informações pra gente sobre o Facundo Bernal. Nesse vídeo aqui, eu tenho uma ótima e uma péssima notícia para vocês, tá? Vamos começar com a péssima. Fluminense informa que após deixar o jogo contra o Palmeiras na última quarta-feira, dia 25/2, o volante Facundo Bernal teve detectada uma lesão parcial do ligamento cruzado posterior do joelho direito. A previsão de retorno é de 30 dias. Que perda, né? Que perda. O Bernal estava jogando demais, entregando, sendo aquele pitbull que a gente precisava, que a gente não tinha. E o maldito gramado sintético, provavelmente, se não ocasionou, potencializou essa lesão dele. Engraçado que me foi perguntado na live, Dezão, o que você acha sobre o Bernal e o Lúcio? Eu falei assim, não, o Bernal não é problema não, porque o Bernal foi um trauma. A princípio, eu tinha achado que a lesão dele tinha sido por impacto, que ele tinha sofrido um choque. Não sei se foi esse impacto ou não que causou essa lesão parcial, ou seja, uma ruptura parcial do ligamento cruzado posterior. Cara, ruptura parcial, por muito pouco ele não rompe total, teria que operar e ficar aí 6 meses fora, tá? Que falta de sorte, que cenário, né? 2 jogos jogando no gramado sintético, vai ocasionar lesões, principalmente para quem não está acostumado a isso, né? Talvez os times que já joguem em gramado sintético constantemente, Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, o que mais? Tem um monte de campo mais aí. Chapecoense agora é gramado sintético também. Devo estar esquecendo de Botafogo, aqui no Newton Santos. Os jogadores já estejam mais acostumados, o corpo deles esteja mais adaptado a esse esforço, que é completamente diferente. Mas os atletas que jogam em campo natural, não, né? Então, é uma perda muito grande, infelizmente. Felizmente, vai ter data FIFA agora em março, então o Bernal não vai perder tantos jogos assim, mas perde, por exemplo, a semifinal do Vasco, contra o Vasco, domingo, e o Fluminense passando, se Deus quiser passará, a final contra o Flamengo. O Facundo Bernal está fora da decisão do Campeonato Carioca, caso o Fluminense chegue lá. Tá? Infelizmente. Mas tem uma notícia boa, pelo menos isso, né? Compartilho a tela com vocês aqui, notícia do GE. Engraçado que o GE publicou sobre as lesões, ou melhor, sobre a lesão do Bernal e a não lesão do Lúcio Acosta. Porra, glória a Deus, cara. Glória a Deus, glória! Porra, glória a Deus, mano. Assim, Bernal é importantíssimo no time, se tornou uma figura ali super importante. Mas se tinha alguém que não poderia ter lesão, era o Lúcio, né? O Lúcio é 90% do sistema ofensivo do Fluminense. Não sei se vocês concordam comigo. E o GE soltou a notícia antes do próprio Fluminense. Aqui, ó. Pode ver aqui, ó. 12h50 que o GE soltou. O Fluminense soltou às 13 horas. Bernal deve desfalcar o Fluminense por 1 mês. Lúcio não tem lesão detectada. Essa é a ótima notícia, né? Quando eu abri o vídeo aqui para vocês falando que eu tinha uma péssima e uma ótima notícia, é nesse sentido. A péssima é a do Bernal. A ótima é a do Lúcio. Volante uruguaio não enfrentará o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca e o meio-campista argentino deve treinar no sábado, mais conhecido como amanhã. Hoje é sexta-feira. O Fluminense tem boas e mais notícias após realizar exames médicos em Facundo Bernal e Lúcio Acosta, que foram substituídos por questões físicas na derrota para o Palmeiras. O primeiro
deve ser desfalque por cerca de 1 mês. E por que deve, pessoal? Porque tem o Filé lá, que é o mago da fisioterapia, né? Pode ser que o Filé consiga acelerar a recuperação dele, mas o prazo é de 1 mês. Galera, e aí, o que vocês acharam aí da notícia? Na minha opinião, o Bernal, né, é um jogador que faz muita falta, que com certeza, né, dominava o meio de campo ali, mas na função dele a gente ainda tem outras opções, né, que acaba podendo suprir. O Otávio jogou muito bem contra o Palmeiras, tem o Hércules também, que é um bom jogador, pode desempenhar bem ali, pode suprir a ausência dele ali nesse tempo. Agora, sobre o Lúcio, é um jogador que é imprescindível no Fluminense hoje. Graças a Deus não teve nenhum tipo de problema e ele tá apto aí a jogar, né? Continuar jogando. E, na verdade, assim, contra o Vasco, às vezes, pode ser até que ele não jogue, ou fique no banco. Acredito que o time ainda consiga sair bem, suprir bem, mesmo sem ele, né? Porque o Vasco já não vem na boa fase, apesar de que vai querer pressionar. Acredito que seja melhor guardar ele pro segundo tempo. Agora, você me fala aqui embaixo, aqui, ó, deixa aqui no comentário, o que vocês acham aí sobre a lesão do Bernal? Você acha que o Otávio dá conta? Prefere o Otávio? Prefere o Hércules? Sobre o Lúcio Acosta? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente. Vamos debater isso aí. Agora, em seguida, a gente vai ver aí um corte do canal, WTV. Eles estão debatendo aí a fase, né, atual do Fluminense e como que o Zubeldia chegou e colocou o Fluminense em outro nível, né? Contra um dos melhores times com bola no futebol brasileiro, que hoje é o Fluminense. Tá jogando muita bola. Quando você imaginou que havia um meio-campo do Fluminense com Savarino, com Lúcio Acosta, e na verdade nem foi um meio-campo, né? Porque o Lúcio foi um falso 9, né? Falso 9. E com Ganso, tá? 3 jogadores qualificadíssimos com a bola no pé. E com muita intensidade. Que podem ser o 10. E assim, você olha, Lúcio Acosta, Ganso, Savarino e Serna. Você tem um quarteto diferente, né? Você tem o Serna muito intenso, capaz de pressionar. Os outros 3, nem tanto. E se deram muito bem pressionando a saída do Palmeiras. Uma chance que o Fluminense cria no segundo tempo é um salto do Arana, que também não é conhecido pelo poder de marcação e que tem muita qualidade para fazer e substitui o René, que é um dos melhores jogadores do Fluminense nesse começo de temporada. Ele rouba a bola e o Savarino mexe a bola na trave, né? Então assim, assim, eu tenho uma tese sobre o Fluminense. A gente estava até fazendo um vídeo do Martinelli ao longo da semana e o Fluminense, muito se fala, porque o Diniz, o legado do Diniz. Não tem legado do Diniz nesse Fluminense, tá? Não tem legado do Diniz nesse Fluminense. O Martinelli passa a ganhar espaço no Fluminense com o Diniz. Verdade. E só. Primeira semana tocando teclado. O Martinelli é potencializado pelo Renato Gaúcho. Atual, né? Isso diminui o trabalho atual. Primeira coisa, não se pode diminuir em nenhuma medida o trabalho do Zubeldia, que é muito bom. Mas outra coisa, se tem qualquer tipo de herança na aproximação de peças e no jogo mais relacional do Fluminense, é uma herança do trabalho do Renato Gaúcho. Até que apesar dele largar também, contra né, Vitinho? lógico. Você olha Bernal, você olha Hércules, você olha, enfim, Ignácio, vários jogadores ali que não tiveram no Diniz. Mas é que existe essa falácia do Diniz, da questão do é uma herança do Diniz em todos os times que ele passou. Sim. Quando o São Paulo fez um bom trabalho, herança do Diniz, hein? O Thiago Nunes no Atlético Em algum momento o Vasco, nessa temporada, se crescer, vão falar de herança do Diniz. Cara, é que isso aí se acostumou a ter a bola, não é um estigma de alguns caras, de alguns treinadores que tem como essa ideia, esse jogo curto, jogo aproximado. Eu lembro muito, por exemplo, do Roger Machado no Grêmio. Depois que o Roger saiu, o Renato foi campeão em 6 meses. Falaram, o Renato pegou uma herança do Roger Machado. Sim, o time mudou completamente, sabe? Tudo bem, é uma coisa, outra coisa depois. Você fala de outros treinadores, Diniz, você pode falar do Thiago Nunes, como você citou, enfim. Mas vamos lá. Isso persegue os treinadores que gostam desse jogo mais curtinho. E aí eu acho que entra num romantismo geral, assim, Total. Mas eu tenho um ponto assim, sobre isso. Não é que não existe herança. Porque no futebol brasileiro... O jogador evolui, sem dúvida. E assim, dentro do futebol brasileiro... aprende algo com o cara. Claro, e dentro do futebol brasileiro, em que, cara, treinador passa de 6 em 6 meses, você vai ter uma herança de um no trabalho do outro. Você pode até tratar como trabalhos complementares. Você olha pro Bayern de Munique, do Guardiola. O Guardiola assume depois do Van Gaal, depois do Jupp Heynckes, e aí ele vai assumir o trabalho. Ele assume do zero? Não. Ele tem uma herança e ele tem que trabalhar este cenário para potencializar esse cenário da maneira que ele quer jogar. O Zubeldia recebe um Fluminense que não estava mal com o Renato, vamos lembrar, semifinalista do Mundial de Clubes da FIFA, né, com o Renato Gaúcho, que pede para sair, não é demitido. Ele pede demissão depois da eliminação contra o Lanús na Copa Sul-Americana, e aí sim o Zubeldia assume, potencializando o que ele recebe do Renato. Essa herança do jogo curto não é só do Zubeldia. Tem dedo do Renato nisso também. Só que assim, a gente não pode falar que é do Diniz.
Faz sentido a gente falar que, certeza. é o Diniz que fez esse trabalho, o Fluminense tem isso por causa do Diniz. Não! Tem isso, se tiver herança de alguém, é herança do Renato Gaúcho, E até que é um baita treinador, inclusive. E até essa questão da herança, se o treinador subsequente for inteligente, ele mantém o que vinha sendo bem feito. É óbvio, é natural. Então isso é muito... pertence aos treinadores inteligentes. O Renato não precisava reventar a roda no Grêmio quando o Roger Claro. Machado deixou um caminho pavimentado. E olha o caso do Cruzeiro. E até vou fazer Exatamente. O caso uma do Cruzeiro relação. O Tite tinha tinha um caminho. mas ele decide romper com esse caminho. E talvez isso tenha dificultado esse comediante do Cruzeiro, né? E eu até vou fazer uma relação ontem que eu vi torcedor do Fluminense falando nas redes sociais. Parabéns pro Gemes, o único que não levantou pra cumprimentar esse vendido desse Arias. Ah, Eu tô fazendo essa relação por um motivo. Porque o Gemes não jogou com o Arias. exatamente. Ele não Isso é tem por que Exatamente. levantar e dar um abraço no Arias. Ele não conhece o Arias. Exatamente. E os outros que jogaram juntos foram lá e abraçaram. É a mesma coisa. Não, nesse sentido de que, parabéns pro Gemes porque ele não levantou pra abraçar esse vendido. É a mesma coisa nessa situação. Não tem por que você mudar completamente todo um trabalho, o que estava sendo feito de bom. Só que não é porque tá dando certo com outro treinador e com outros treinadores, que passaram vários depois do Diniz. Sim, Não sim. foi apenas um. É a mesma coisa. Não é uma situação de sempre ter o mérito de alguém ou ali, o dedo de alguém, enfim. Tentei fazer uma relação meio besta aqui. Não, só faz pra... sentido. E assim, ô Doc, quando a gente fala de herança, a gente não pode olhar para um trabalho que termina e outro que começa e automaticamente olhar como existe uma herança. Por exemplo, o Diniz cai no Fluminense. Quem assume é o Mano Menezes. Que herança que o Mano Menezes aproveitou do Diniz? Nenhuma. Zero. Estilo de jogo zero. E aí, agora que o Zubeldia assume tem herança, não tinha herança. De novo, herança que o Zubeldia assume Isso é loucura, né, cara? a herança que teve o time muito bem treinado do Renato Gaúcho. E a cara é parecida, os princípios táticos são parecidos e o trabalho muito bem feito pelo Luiz Zubeldia é o que coloca o Fluminense onde ele está nesse momento. É o que coloca o Fluminense na capacidade que ele tem de brigar, mesmo com o time desfigurado entre muitas aspas, porque as peças são muito boas, né? Mas um time ainda que não se assemelha ao que é o ideal do Fluminense. Jogar contra o Palmeiras titularíssimo. E assim, o São Paulo, por exemplo, vai pegar o Palmeiras no Paulista e poupar jogadores. O Palmeiras não, porque foca dentro do Campeonato Brasileiro. E aí o Fluminense pega o Palmeiras, faz um jogo muito bom, perde, é verdade, mas poderia ter saído com a vitória tranquilamente. E aí é o link que a gente quer chegar, né? Porque esse time do Fluminense é muito bem treinado. Os jogadores do Fluminense têm capacidade, né, para jogar um bom futebol. E mesmo quando o Fluminense tá mexido, né, tem menos condições, talvez, de se impor contra um adversário tão forte como o Palmeiras, por exemplo, né? Fora de casa, com um time talvez alternativo, algumas peças ali que não são as principais no momento, né? O Fluminense consegue fazer uma partida muito competitiva, consegue ser um time a manter as ideias do treinador, cara. E até quando a gente fala do Zubeldia, né? Quando a gente fala desse Fluminense do Zubeldia, a gente destaca muito que é um time que sabe o momento certo de pressionar. Sim. Não necessariamente vai ser um time a fazer uma pressão alta, mas fazendo uma pressão média, fazendo uma pressão baixa, tem o momento certo de pressionar, tem o gatilho certo. Sim. Os jogadores sabem muito bem para onde cair, para onde correr no momento de pressão. Você tem um time que ao mesmo tempo consegue propor o jogo, consegue ter soluções com bola, não é um time apenas de se defender. E isso o Fluminense vem mostrando a mais da temporada passada. Em alguns momentos eu senti o Fluminense na temporada passada um pouco aquém na proposição de jogo. Nesse ano eu já vejo um time muito mais fluido. E daí, talvez seja a questão também da adição de algumas peças. Pode ser, mas a evolução também de um trabalho que foi mantido na última temporada, né? Acho que é um processo natural. Exato, E aí exatamente. o Fluminense é capaz de ir na Arena Barueri contra o Palmeiras, nesse timaço do Palmeiras, né? E fazer um jogo de igual. Ter chance para empatar o jogo, para virar o jogo, perdendo detalhe. Qual que é o teto desse Fluminense na temporada? Vocês acham que o Fluminense tem capacidade de chegar a brigar por título brasileiro? Ou é um Fluminense que nas Copas, por exemplo, vai ter a sua mina de ouro em 2026? A gente meio que até chegou naquele consenso, acho que foi quinta-feira passada, sobre a questão do Fluminense talvez hoje estar em terceiro, né? Que a gente entrou naquele assunto do quarta força, né? Mas eu acho que o Fluminense esse ano, principalmente em questão de elenco, que ainda faltam algumas peças, eu acho que o Fluminense ele pode ser o Cruzeiro do 2025, sabe? De incomodar, de fazer grandes jogos, de tirar pontos de Palmeiras e Flamengo,
Só que ao mesmo tempo, talvez pela força de elenco, pelas competições que vai jogar, talvez ele não consiga chegar a ponto de estar lá no final do ano brigando de fato pelo título. Sim. Porque até o Palmeiras ano passado sofreu com isso na reta final do ano. Porque, querendo ou não, ainda o Flamengo é o elenco mais qualificado. Aliás, é até mais qualificado do que era no passado. Sim. E o Palmeiras sofreu um pouquinho na reta final. Quando perdeu alguns jogos na reta final do Brasileiro, em coletiva falou, acabou, vamos focar na Libertadores. Sim. Acabou perdendo os dois, beleza. Mas o Fluminense tem Copa do Brasil, o Fluminense tem Libertadores também. Bola jogada, o Fluminense tá na frente do Cruzeiro hoje. Tá. Não E tá sei na se em frente termos do de... Flamengo até, hoje. em termos de bola o que tão- jogada o que hoje. tão entregando, Quero ver a sim, final do concordo. Carioca, tá? Que tem tudo pra ser um Muito Fla-Flu curioso. bem legal, tá? O que vocês acharam do debate deles aí? A respeito do trabalho anterior do Renato, né? Se o trabalho do Zidane tem alguma coisa a ver com o do Renato, se ele pegou trabalho em andamento, se mudou completamente. Para mim, é um trabalho diferente. Eu não consigo enxergar, assim, alguma coisa do trabalho do Renato e do Zidane, não. Apesar de que o time também é diferente, né? Não é o mesmo time. Eu acredito que o trabalho do Zidane é mais concreto, mais firme. É um trabalho que... um jogo diferente, né? Vou pedir para vocês aí não se esquecerem de se inscrever no canal, deixar o like de vocês, tá? A gente está trazendo conteúdo para vocês todos os dias, tá? Todas as notícias atualizadas. A gente se vê no próximo vídeo.